A história de hoje aconteceu há alguns anos atrás e essa história ela viralizou, né? O país inteiro ficou sabendo, né? E até hoje pessoas, né, comentam sobre essa história. Então a história, mas tem muitos mais novatos não conhecem, né? Então acontece o seguinte: era um casal, né, lá em Porto Alegre. Isso aconteceu na época, não existia Facebook, era na época do Orkut ainda. Então, um casal lá em Porto Alegre, eles foram comemorar aniversário de namoro, né? Foram ao shopping comemorar. E aí eles estavam passeando pelo shopping, né? E ali a menina resolve ir na revistaria. E aí ele pensou assim, o seguinte, né? Ele conta que ficou pensando, ela deve ter ido comprar um presente para mim. Ele já conhecia como ela era, né? Então ele imaginou que ela teria ido comprar um presente. E ele resolve ir ao banheiro. Quando ele chega ao banheiro, diz que aquele banheiro de shopping, né? Tudo cheiroso, tudo moderno, aquela música, né? Bem romântica e tal. Luzes, tudo moderno, né? E ali ele coloca o telefone dele no aparador. E aí ele entra, né, para usar o banheiro. E de repente, quando ele olha, ele começa a ver que o banheiro fica diferente, né? Já não era mais aquele banheiro moderno, mas sim um banheiro de azulejos branco, quebrado, encardido, com fachadas vermelhas, coisas muito antigas. E era azulejo, aqueles azulejos antigos, não era cerâmica, era azulejo mesmo, aquelas coisas muito antigas. E ali ele começa a escutar a risada de crianças. E quando ele ouve essas risadas, ele começa a achar muito estranho, né? Criança no banheiro dos homens, né? Ele escutando só as risadas das crianças. Então, pessoal, ele conta que ele havia colocado o celular no aparador, né? E ali ele sai, né? Ele de repente sai do banheiro. E quando ele sai, ele já não está mais no shopping. Ele disse que já se encontra em um lugar muito diferente, que parecia mais uma galeria. E ele começa a observar, né, aquele lugar, já não era o shopping, ele disse que era aquela coisa muito antiga, aquela coisa diferente, tudo velho, sujo, né, era outra visão. E ali ele sai andando, né, andando, e ele começa a ver pessoas diferentes. Ele disse que aquelas pessoas eram pessoas estranhas, que tinham os olhos longe um do outro, né? Ele disse que os olhos eram distantes um do outro, aqueles rostos diferentes. O olho tinha crianças, mas ele disse que aquelas crianças tinham olhos profundos, né? Aqueles olhos que não tinha a clera, né? Não tinha era diferente, era um olho, aquele olho escuro, como se fosse de monstro. E aquelas pessoas tinham olhar assustadores, olhar de mal, olhar de ódio. Então, pessoal, ele começa e ele andando nesse lugar que parecia uma galeria, né? Muito esquisito. E diz que as lojas eram completamente diferentes. Ele conta que as lojas não eram normais. As lojas vendiam ferradura, machado, faca velhas. As lojas vendiam coisas colheres bem antigas, que parecia colheres de bronze, chocalhos, essa coisa diferente, coisas nada a ver, né? E ali aquelas pessoas eram muito esquisitas. Então ele começou andando e olhando as lojas. E ele disse que chegou em um lugar assim, nesse shopping, né? Suposto shopping. Que ele conta que tinha um lugar assim onde estava cheio de pessoas. E um negócio, parecia um aquário. E aquele aquário tinha como se fosse tecidos vermelhos. Panos bem grandes vermelhos. E aquelas pessoas tocavam naquela bola enorme, como se fosse um aquário. Tocavam naqueles panos e aqueles panos tinham vida, era como se fossem algas, né? Algas vivas. Algas vivas, acho que é isso. Aí ele conta que ficou de longe olhando e aquelas pessoas se divertiam. Ele conta que chegavam aquelas moças, né? Até bonitas, mas muito esquisitas. E aquelas moças colocavam a mão naquele pano, né? Naqueles panos que tinha vida dentro daquela bola que parecia um aquário gigante, né? E elas riam e elas davam gargalhadas, como se aqueles pano que tinha vida emanasse algum tipo de energia, algum tipo de sensações que aquelas pessoas ficavam se divertindo, tendo aquelas sensações.
E ali ele foi caminhando, caminhando, e de repente ele chega em um lugar assim, onde tinha uma mulher com uma criança, uma menina, né? E ali ele conta que aquela mulher, ele começou a olhar, curioso, né? Vendo coisas que ele nunca nem tinha visto na vida dele. E ele disse que curioso olhando aquelas coisas lá vendendo. E aí a criança viu como se fosse uma colher, mas uma coisa muito antiga, como se fosse uma pazinha ou uma colher, alguma coisa assim. E ali a criança pegou e disse: mamãe, compra, 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 eu quero. E ali ele olhando, observando, e a mulher falou: não, coloque aí, que esse moço talvez queira, talvez ele já esteja na frente e queira comprar. E o dono da loja olhou para o moço com uma cara muito estranha, e um olhar horrível, né, de monstro, e disse: ele não vai comprar nada porque ele não é deste lugar. Quando aquele moço, dono da loja, né, da lojinha lá, falou isso, a mulher pegou a criança e saiu correndo. Olhou pro rapaz, né, e saiu correndo. E ali o rapaz sem entender por que a mulher havia saído correndo, né, quando o moço da loja falou que ele não era daquele lugar. Ali ele despertou, né, e disse: eu vou ao banheiro, eu preciso ligar para minha namorada. Aliás, eu preciso ligar para minha namorada. Então ele foi, colocou a mão na jaqueta para pegar o celular e viu que não estava. Então ele lembrou que havia deixado o celular no banheiro. E ele corre para o banheiro, né? Chegando ao banheiro, ele conta que havia 3 rapazes sentados no chão, comendo alguma coisa, sentado lá no chão e conversando. E ali ele conta que entra no local onde ele havia usado, né? E ele vai direto e encontra o celular. Estava lá, ninguém havia pego o celular, ninguém havia mexido. Então, quando ele pega o celular, ele vai, se senta também num lugar e vai ligar para a namorada. E ali todos os contatos, havia uma mensagem dizendo: esse número não existe. Então, ali ele se desespera. Uai, o que está acontecendo? Não tinha conexão, né? Assim, não estava conseguindo, ele não tinha como ele ligar. Aqueles números não existiam. Ele tentava ligar em um número, em outro, e no número da namorada, e falava que aqueles números não existiam. Então ele começa a escutar aquelas gargalhadas novamente dentro do banheiro, e novamente aquele cheirinho, né, de capim, cheirinho de perfume, né, de criança, aquele cheirinho gostoso de perfume de criança, né? E ali, quando ele sente e escuta aquelas gargalhadas, ele sai para fora. E quando ele sai para fora, ele já se encontra novamente no shopping, tudo normal. A música voltou a tocar, o banheiro normal, né, moderno, banheiro de shopping, aquele cheiro de shopping, aquelas pessoas normais, né? E ali ele encontra um rapaz dizendo: não, eu vi ele entrar. Aqui, eu acho que ele está aqui no banheiro. Quando ele abre a porta de saída lá para fora mesmo, ele encontra o pessoal, a namorada louca, procurando por ele, né? E ele havia sumido por 1 hora. Já fazia 1 hora que ele estava passando por esse pesadelo, né? E ali a namorada, aí ele falou: não, eu estive no banheiro. E aí ele foi contar à namorada o que tinha acontecido, e a namorada não acreditou. Achou que ele estava viajando ou estava usando alguma coisa ilícita, né? Então, ele conta que ninguém quis acreditar, né? Algumas pessoas acreditaram, outras não. A namorada não quis acreditar. Depois ele foi conversando com ela, explicando tudo que ele viu ali, né? E é isso, pessoal. Então, ele acha que esteve, né, em Sete Além. E aí, ele teve a certeza, então, que ele visitou esta dimensão paralela, né, que é conhecida como Sete Além, e que muitas pessoas relatam já ter ido, né? E depois, o próximo relato, eu vou contar de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu morava em Brasília, né? Que eu não conhecia a história sobre Sete Além, né? E depois eu achei que eu imaginava que eu estive em Sete Além também. Depois eu vou estar contando esse relato. Por hoje é só, deixa aí o like, tá bom? Para me ajudar. E é isso. Quem gostou do relato, também deixe um comentário sobre, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe.